Boa tarde a todos e a todas. É com muito prazer que fazemos parte dessa 13ª sessão dos ciclos de diálogos Pandemia e Universidade. Essa é a nossa terceira sessão do dia, do quarto dia do nosso evento. Ainda teremos mais 3 sessões no dia de amanhã. Eu aproveito já para deixar o convite a todos que participem também nesse nosso último dia. Nesta sessão, iremos dialogar com o professor Bartolomeu Varela, da Universidade de Cabo Verde. Logo mais apresentaremos o professor. Estão na mediação da sessão eu, professor Valdir Abreu, do Programa de Pós-Graduação e da Faculdade de Educação do Instituto de Ciência da Educação da Universidade Federal do Pará, e o professor Damião Bezerra, também do Programa de Pós-Graduação em Educação do Instituto de Ciência da Educação, e professor da Faculdade de Filosofia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UFPA. O evento está no seu 4º dia e tem nos dado um panorama geral de como 17 universidades de 16 países, de 4 continentes do mundo, das Américas, da África, da Europa e da Ásia, têm enfrentado a pandemia do novo coronavírus. É um diálogo mundi. A gente vai passar nesse momento a palavra ao professor Marcelo Galvão, que está conosco, e que vai fazer uma saudação ao professor Bartolomeu. Boa tarde a todos. É com muito prazer que eu faço essa saudação inicial ao professor Bartolomeu Varela, meu colega e amigo, com quem trabalhei na Universidade de Cabo Verde por longos anos e com quem tenho diálogo constante. Nós temos uma utopia, temos um sonho a realizar, e ele sabe muito bem disso. O professor Bartolomeu já esteve conosco por 2 vezes ou 3 na Universidade de Cabo Verde, por mais vezes no Brasil. É uma pessoa ligada à educação e muito engajada nas questões ligadas à educação. É um prazer sempre grande tê-lo em eventos, particularmente neste evento, que é característico nos tempos de pandemia. Portanto, é com muita satisfação que eu dou boas-vindas ao colega professor Bartolomeu, desejando sucesso na apresentação das informações que ele preparou para nós sobre como a Universidade de Cabo Verde, a UniCV, está lidando com a pandemia e como é que as atividades continuam sendo realizadas, não obstante não serem presenciais por questão da pandemia. Professor Bartolomeu, seja muito bem-vindo. Eu espero que, pós-pandemia, possamos continuar conversando e, quem sabe, através das lives, que agora estão na moda no Brasil e no mundo. Infelizmente, eu não poderei continuar depois desta saudação em função de tarefas que me são urgentes, ligadas ao gabinete. Continuo trabalhando, como todos sabem, todos nós estamos trabalhando de uma forma remota e, portanto, por causa disso, não poderei continuar, mas eu gostaria depois de ter conversa com ele, com os colegas presentes, ou particularmente o professor Salomão, que me convidou, para saber como terá sido este evento. Professor Bartolomeu, sinta-se muito bem-vindo, mais uma vez, e obrigado por ter aceito participar desta atividade muito importante. Queria também saudar a todos. Queria saudar a todos os palestrantes. Pois, continue. Tão amigas quanto de solidariedade, né? Tecida ao longo de vários anos de trabalho conjunto. Muito bem, então eu queria também dar uma boa tarde a todos os colegas que estão organizando este evento e dizer da minha satisfação pelo fato de estarem organizando um evento de grande alcance, tanto intercontinental, neste período da pandemia, saudando todos os integrantes da Faculdade de Educação, da Faculdade de Educação Física do Instituto de Ciência da Educação da nossa querida Universidade Federal do Pará. E também do Programa de Pós-Graduação em Educação, que patrocina este evento. Muito boa tarde, peço licença para ter que me ausentar. E desejo que que o evento seja coroado dos maiores êxitos. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Um abraço. Obrigado, professor Marcelo, pelas boas-vindas ao professor Bartolomeu. Como é do conhecimento de todos, os círculos de diálogos
estão sendo promovidos pelo Instituto de Ciência da Educação da UFPA e suas subunidades, a Faculdade de Educação, a Faculdade de Educação Física, o Programa de Pós-Graduação em Educação, e é um evento feito a várias mãos, com colaboração de todos os professores que estão vinculados a este instituto e a estas faculdades e ao programa. O objetivo do evento é conhecer com mais profundidade o desafio da pandemia no mundo e a maneira como as universidades estão realizando suas atividades acadêmicas neste cenário, por meio, né, desses diálogos com 17 docentes de 16 países diferentes. A gente passa agora a fazer uma pequena apresentação do professor Bartolomeu, antes de passar a palavra definitivamente para ele. O professor Bartolomeu Varela é professor da Universidade de Cabo Verde, atua também como advogado, é doutor em Ciência da Educação, especialista em Direito Educacional, pesquisa políticas educativas e curriculares, estuda a educação africana, tem livros e artigos publicados internacionalmente, esteve recentemente aqui na UFPA conosco para discutir a ampliação do intercâmbio entre o UFPA e a Universidade de Cabo Verde, também para assessorar, dar uma consultoria à UFPA, que está com a intenção de criar o mestrado em estudos de diáspora africana. Professor Bartolomeu, como provocação inicial para o nosso diálogo, eu gostaria que, na sua fala, você abordasse um pouco sobre Cabo Verde. No que Cabo Verde se diferencia da África? Porque sempre que a grande imprensa fala da África como se fosse um país único, né? Uma cultura única, uma realidade única, sendo Cabo Verde um país insular, que está distante, um pouco mais de 500 quilômetros do continente, um pouco das características de Cabo Verde, né? Falar um pouco para a gente, assim, já que é um país insular, já esteve isolado da pandemia ou o coronavírus chegou com facilidade, né? Como estão os casos, né, da Covid-19 em Cabo Verde e como o poder público está trabalhando no sentido de atender a população que, de certa forma, foi infectada pelo coronavírus e pensando naquelas pessoas que tiveram de parar suas atividades exatamente para ficar em casa isolada e que, de certa forma, têm dificuldade de conseguir o dia a dia da sua sobrevivência. O professor Damião também tem algumas provocações iniciais, eu passo a palavra a ele. Boa tarde a todos, a todas. Gostaria inicialmente de cumprimentar o professor Bartolomeu Lopes de Varela e dizer para ele ter um pouco de paciência, que ele vai falar e a gente está aqui para ouvi-lo mesmo, né? E nós vamos fazer um papel de mediação. Destacar a satisfação de dividir essa bancada, né, com o meu amigo Valdir Abreu, né, amigo de muito tempo, saudar o público que vem acompanhando o evento com grande interesse e participação, agradecer aos organizadores institucionais, que já foram citados, não citarei de novo, mas também as pessoas que estão, em nome dessas instituições, promovendo esse evento, né? Sem dúvida nenhuma, essa é uma iniciativa muito relevante e que indica por si só um potencial enorme para que possamos fazer no futuro outros diálogos como esses, em um cenário pós-pandemia, com outros temas, de modo a intensificar a internacionalização do ICED, de modo particular do PPGED. Eu vou colocar uma questão rapidamente aqui, que é a segunda questão que nós estamos colocando, mas antes de introduzir a questão, farei um pequeno comentário, um brevíssimo comentário. As universidades têm contribuído de diversas maneiras com os esforços que visam a superação da crise que acompanha a pandemia. Primeiro, pesquisas de áreas médicas, por exemplo, são intensificadas, tendo em vista o desenvolvimento de medicamentos e de uma vacina eficaz contra o vírus. Temos também grupos que trabalham com inteligência artificial, estatística, modelos matemáticos e mesmo esforços interdisciplinares. São apresentados visando
dá uma contribuição significativa para superar essa crise. As ciências humanas não deixam de produzir pesquisas e reflexões acerca do lugar dos sujeitos em situações como essa. Há muitos esforços da pesquisa que visam contribuir com a tomada de decisões das autoridades públicas. As atividades de extensão também têm sido apresentadas, né, com atendimento médico e psicológico de hospitais, de clínicas da universidade, de maneira presencial e também de maneira remota, e até mesmo as universidades têm fabricado EPIs, né, em muitos lugares. Bom, no entanto, um dos maiores desafios tem sido o que fazer em face das atividades de ensino, particularmente na graduação. Uma das preocupações de coletivos que lutam por relações igualitárias na educação, pela qualidade e o compromisso do Estado com tal educação, tem sido a de não perder de vista essas garantias. Em face de tudo isso, pergunto de que modo a universidade, na qual o senhor trabalha, a Universidade de Cabo Verde, mas também as outras universidades do seu país, não é? E mesmo o sistema de ensino do seu país, como eles têm lidado, né, com esse desafio, né, em face da impossibilidade, não sei se é o caso de Cabo Verde, né, de oferecer o ensino normal, né, presencial. Desculpe pelo tamanho, né, da pergunta, mas eu queria dar alguns elementos para que o senhor possa refletir, pensando um pouco no que eu estou considerando aqui relevante. Né? Professor Muito obrigado. Bartolomeu, obrigado, professor Damião. Professor Bartolomeu, nossa dinâmica é mais ou menos assim: o senhor tem até 50 minutos para fazer uma fala a partir dessas provocações e daquilo que o senhor organizou, e depois a gente estabelece um diálogo a partir também daquelas perguntas e das manifestações que começam a aparecer no nosso chat, tá ok? Fique à vontade aí. Muito bem. Eu gostava de começar, antes de mais, por saudar os dirigentes, docentes e estudantes do Instituto de Ciência e Educação da Universidade Federal do Pará e também das suas subunidades orgânicas, e também saudar os participantes neste evento de uma forma geral. De facto, é com muito prazer que aceitei o convite formulado através do professor Salomão para tomar parte nestes círculos de diálogo, por reconhecer a oportunidade e a relevância dos mesmos, bem patentes, aliás, no objetivo de sensibilizar a sociedade sobre a importância da ciência ao serviço do bem viver e da universidade em defesa da vida, o que evidencia bem a responsabilidade social inerente à missão e às funções nucleares de todas as universidades, tanto públicas, porventura com maior realce, como privadas. Com efeito, ao desenvolver as atividades de produção do conhecimento através da investigação ou pesquisa, as atividades de disseminação desse conhecimento através do ensino ou da formação, e ao trabalhar no sentido de colocar esse conhecimento ao serviço da comunidade através da extensão, as universidades, maiormente nos tempos atuais, colocam-se ao serviço da sociedade, cujos problemas, aspirações, anseios, atravessam os muros da universidade e são inevitavelmente tomados em consideração nas políticas académicas, na gestão universitárias, nos projetos curriculares, nos processos de formação dos estudantes e na estratégia de ligação da universidade com a sociedade. Feito este breve introito para salientar a oportunidade e a relevância deste evento, que eu espero tenha continuidade, tal como foi referido aqui pelo professor Damião, com outros temas, queria
apresentar brevemente o meu país, Cabo Verde. Cabo Verde é um pequeno país africano que se situa no Atlântico Médio e com apenas meio milhão de habitantes, de cidadãos residentes, e mais de 1 milhão de cabo-verdianos na diáspora, ou seja, cabo-verdianos espalhados pelas diversas partes do mundo. Cabo Verde é, como sabem, a população cabo-verdiana é o resultante de uma mistura de culturas, não é? Culturas europeias e, primeiramente, portuguesa e não só, com várias culturas africanas. Aqui no chão das ilhas moldou-se uma identidade própria, não é? Que é a cabo-verdiana, com a idiosincrasia própria, com contributos, portanto, das diversas culturas em presença, mas desse encontro resultou uma síntese dinâmica e criativa e criadora, apresentando-se o povo de Cabo Verde como um povo muito cioso da sua identidade, das suas características idiosincráticas. Esteja esse cabo-verdiano residente nas ilhas, seja lá fora. O Cabo Verde, apesar de ser um país insular, como sabem, certamente muitos, é composto por 10 ilhas, das quais 9 habitadas. Cabo Verde não tem fronteiras físicas com a África, tem fronteiras marítimas, né? É um país aberto ao mundo, né? Aberto ao mundo. Os cabo-verdianos estão em toda a parte do mundo. Eu costumo dizer, brincando, que nós somos deuses. Nós estamos em toda a parte. E o que eu posso dizer é que, supostamente, o facto de sermos um país insular poderia, a priori, dizer que estaríamos ao abrigo, né, desta pandemia. Mas, exatamente por sermos um país aberto ao mundo, a pandemia bateu-nos cedo à porta, não é? Pois que a economia cabo-verdiana é fortemente apoiada no setor do turismo, com grandes emissores do turismo a partir da Europa, mas também de outras partes do mundo, da Ásia, mesmo da América também. E então, a partir do momento em que a pandemia começou a atingir fortemente a Itália, o primeiro passo foi no sentido de a gente encerrar as ligações aéreas com a Itália. E logo depois, as fronteiras foram encerradas com outros países, posto que era compreensível que mais tarde ou mais cedo, portanto, a pandemia chegaria por outras vias, que não apenas, não diretamente da Itália. No entanto, as previsões iniciais feitas com base no estudo, né, num aplicativo, né, que tem sido utilizado em diversos países do mundo, nós poderíamos estar neste momento a atingir milhares, né, de mortes aqui em Cabo Verde, né? Mas procurando contrariar essas previsões iniciais, com base nesse modelo de simulação internacional, o país adotou um leque diversificado de medidas que permitiram a contenção significativa da evolução da pandemia neste país, mas não pôde deixar de registrar, digamos, a entrada desse hóspede indesejado, que é o Covid-19, né?
O país, neste momento, hoje atingiu 1.004 casos confirmados, dos quais 562 ficaram recuperados, 8 resultaram em óbitos, e há que realçar que o número de casos ativos é de 432 e de casos recuperados já disse que é de 562, ou seja, superior ao número de casos ativos, ou seja, e mais de metade do número total de casos. Portanto, o número de óbitos já referi, o número 8. A incidência é de 0,2% da população. Bom, os números parecem não muito expressivos, mas têm mexido profundamente com o país. Diria que a situação, sendo certo que poderia ser catastrófica se não tivessem sido tomadas várias medidas para prevenir. Eu vou falar brevemente dessas medidas para prevenir a pandemia. O certo é que essas medidas, tendo tido impacto positivo na evolução, no número de casos, não deixou, todavia, de provocar consequências muito graves, que vou referir brevemente. Então, mas a prioridade foi desde logo, a defesa da vida humana e da saúde dos cabo-verdianos, não é? Eu poderia resumir essas medidas em dois grandes tipos de medidas: uma ampla pedagogia social, mediante a divulgação de informações sobre os cuidados da proteção individual e coletiva dos cidadãos no âmbito desta pandemia, mas também um considerável reforço das estruturas dos serviços de saúde. Porque, não obstante termos hospitais e centros de saúde em todas as ilhas, certo é que esses hospitais e serviços de saúde não estavam preparados para receber uma avalanche de casos. Note-se que não temos apenas, não estamos a atender apenas os 1.000 casos existentes, mas temos atendido milhares de casos de pessoas suspeitas de poderem ter sido contagiadas. E então, através de rastreios vários, através de medidas de isolamento, né, de pessoas suspeitas, houve, sim, uma abordagem que levou a uma forte sobrecarga dos serviços de saúde. Felizmente, continuam a dar uma resposta adequada. Os cabo-verdianos sentem-se bem servidos em matéria de saúde pública. Mas outras medidas foram tomadas, e essas sim são universais, nomeadamente o confinamento obrigatório dos cidadãos, o cancelamento de transportes aéreos e marítimos, encerramento de universidades, de escolas, de serviços públicos, de empresas, etc, etc. Enfim, mas os efeitos combinados dessas medidas de confinamento obrigatório e do fecho das fronteiras e do encerramento da maior parte das atividades económicas fez com que, digamos, estivéssemos a assistir a uma grave crise económica que podemos resumir em alguns indicadores. Vejam que a taxa de desemprego, que era de 10%, passa para 20%, vai ser até 20% ou mais até o final deste ano. A redução dos rendimentos de trabalho e das famílias é evidente. Portanto, com consequentemente da pobreza. A recessão da economia deve atingir, no mínimo, 8,5% do PIB em 2020, e o déficit das contas públicas deverá ser de cerca de 11,4% do PIB. O crescimento do PIB, portanto, é evidente que decresceu, portanto, o crescimento do PIB diminuiu. Segundo a Fitch, há uma redução do PIB em 14%,
A dívida pública, que já era elevada, veja-se que em março de 2020 nós já tínhamos 131% do PIB de endividamento interno e externo, e prevê-se que até o final de 2020 tenhamos cerca de 150% de endividamento em relação ao PIB. 150% do PIB será, digamos, a nossa dívida. Então, tudo isso para dizer que a situação enfrentada não poderia deixar de ser complicada. Não obstante o Estado ter tomado um conjunto de medidas, nomeadamente com participação no pagamento dos salários dos trabalhadores, cujas empresas declararam o layoff, com a cobertura de parte dos salários, a atribuição de subsídios a pessoas do setor informal, que é um grande número. Estima-se que cerca de um terço da população viva de economia informal, cujas atividades também foram encerradas, distribuição de cestas básicas e outros apoios a famílias mais carenciadas e também linhas de crédito para empresas. Foram algumas das medidas tomadas. Além destas, eu devo salientar o facto de se ter institucionalizado e generalizado o teletrabalho ou a prestação de serviços online, e tanto nos serviços públicos, mas também em empresas, em bancos e outras organizações que não que puderam funcionar, digamos, à distância durante o período do confinamento obrigatório ou dos estados de emergência em particular, não é? No campo da educação, o ensino não superior foi abruptamente colocado perante o desafio de ministrar, digamos, a educação online, à distância. Isso combinando a utilização da televisão pública e também de plataformas de ensino digital. Aqui, cabe dizer que o programa de ensino à distância chamado de Aprender e Estudar em Casa não se destinou a substituir totalmente o ensino presencial, mas sobretudo, a manter os alunos em contacto, né, com a vida escolar, de algum modo, para manterem, digamos, bem vivas as aprendizagens, consolidarem-nas, mas sem que se chegasse ao ponto de introduzir matérias novas, salvo nos 2 últimos anos do ensino liceal, do ensino secundário, em que sim se procurou conjugar o ensino à distância com o ensino presencial, na medida das possibilidades, de modo a que os alunos pudessem preparar-se para a frequência do ensino superior em Cabo Verde. Bom, e dito isto, estas são as medidas, de uma forma geral, que o Estado, digamos, adotou para fazer face às exigências da pandemia. No que concerne à Universidade de Cabo Verde, a Universidade de Cabo Verde foi criada em 2006 através do aproveitamento, mediante aproveitamento do potencial de vários institutos públicos que funcionavam isoladamente a partir dos 4 primeiros anos da independência, porque em Cabo Verde não havia ensino superior antes da independência nacional. A Universidade de Cabo Verde foi criada exatamente com uma característica de ser uma universidade em rede, como tal aberta a outras universidades, não é? Do mundo, mas também uma universidade que se apoia nas tecnologias de informação e comunicação,
na colaboração com diversas entidades públicas e privadas, ou de diversas origens do país e do estrangeiro, de modo a garantir que todos os cidadãos cabo-verdianos tenham acesso ao ensino superior ministrado pela Universidade Pública, independentemente da sua origem ou da sua residência habitual, né? E também de modo a ter acesso, inclusive, a estudantes da diáspora, né? Portanto, essa opção da universidade em rede, de modo a servir os cidadãos das diversas ilhas, fez com que o ensino à distância fosse considerado um dos eixos fundamentais do desenvolvimento institucional da Universidade de Cabo Verde e do desenvolvimento das suas unidades orgânicas. Então, houve um esforço considerável da Universidade Pública no sentido de colocar de pé a sua unidade funcional, que é o chamado Núcleo de Educação à Distância. Eu mesmo tive a oportunidade de, enquanto dirigente da universidade, visitar a UFPA para conhecer a vossa experiência também a nível de educação à distância, mas também outro tipo de experiências, além de partilhar as nossas também experiências e conhecimentos. Então, diria que a aposta no digital, no ensino à distância, já havia sido feita. Inclusive, várias ações de formação foram realizadas de modo a que os professores pudessem não só ministrar várias disciplinas ou mesmo cursos à distância. Eu saliento que, quando eu era pró-reitor, nós chegamos a realizar em Cabo Verde 3 cursos de licenciatura online, não é? E na área da agricultura e do ambiente e também na área da ciência e da educação, com evidente sucesso. Houve outros cursos parcialmente ancorados no ensino digital ou à distância, inclusive cursos de pós-graduação. Neste momento temos um curso de doutoramento em educação que é ministrado num misto de presencial e à distância, pois há alunos de outras ilhas, nomeadamente de São Vicente, que frequentam este doutoramento. Digamos que não era novidade total, digamos, a aposta no ensino à distância em Cabo Verde. Só que, com a pandemia, tornou-se necessário alargar essa experiência a todos os cursos, né, envolvendo todos os professores. E grande parte deles, eu diria até a maior parte, não tinha preparação específica para lidar com a plataforma Moodle, com as ferramentas de pedagogia do online, de modo que a improvisação teve que marcar presença no período de confinamento, que ainda prossegue em grande parte das estruturas, porque o ensino presencial só foi retomado em Cabo Verde, na ilha de São Vicente, não é? Onde a incidência da pandemia não era de tal modo, de modo que obstasse, digamos, a que, com os cuidados devidos, se retomasse as aulas aulas presenciais. As demais ilhas, os alunos das demais ilhas, frequentando as faculdades e escolas aqui na ilha de Santiago, que é a maior ilha de Cabo Verde, onde está a sede da universidade, então o problema continua a colocar-se do ensino à distância. Aqui, devo dizer que os problemas não foram só dos professores, mas também dos alunos. Muitos alunos que não tinham sido iniciados na aprendizagem online. Por outro lado,
a pobreza condicionou bastante a participação dos alunos. Muitos alunos demonstraram que não... Fez-se o inquérito e muitos alunos demonstraram não possuir recursos para acompanhar as aulas através da plataforma Moodle ou através de outras plataformas e ferramentas de ensino digital, de modo que houve um esforço grande da universidade, juntamente com outras organizações parceiras, no sentido de ir ao encontro das dificuldades dos alunos mais carenciados. Várias medidas foram tomadas, desde o empréstimo de smartphones e equipamentos informáticos, passando pela ativação de megas de internet, ou seja, alunos que alegaram não ter recursos para custear a internet, também foram apoiados, e para isso contribuíram muito as operadoras, as duas grandes operadoras do país, das telecomunicações, que permitiram à universidade, portanto, ativar megas para muitos alunos. Houve ainda uma campanha de solidariedade com vista ao apoio material mesmo aos alunos mais carenciados. É o projeto chamado MAI UNICV, Movimento de Apoio, né, aos Estudantes, que conseguiu angariar determinados recursos para apoiar os alunos mais carenciados e como medida de grande alcance, eu salientaria a criação pela universidade de um fundo de ação social que não vai funcionar apenas no contexto da pandemia, mas para o futuro, né, um fundo de ação social que vai ser alimentado com recursos próprios da universidade, mas também do Estado, de parceiros, de empresariais e sociais, e também através de atividades que o próprio fundo vai poder gerir. Então, resumindo, devo dizer que a universidade enfrentou problemas que eu já referi para a passagem de todo o ensino de presencial a online, sendo certo que essas dificuldades foram, sem comparação, inferiores às que as demais universidades. Eu devo dizer que aqui em Cabo Verde nós temos 10 instituições de ensino superior, né? E então as outras universidades tiveram maiores dificuldades, inclusive algumas não conseguiram mesmo pôr a funcionar aulas à distância. Isso levou a que muitos alunos reagissem no sentido de reivindicar a isenção de propinas. Sabem o que é propina aqui em Cabo Verde? Não é como no Brasil, são as taxas académicas, não é? Que os alunos pagam como contrapartida, digamos, ao ensino. O ensino superior não é gratuito em Cabo Verde, embora o Estado apoie estudantes com bolsas de estudo, não é? Mas não em quantidade suficiente para atender às necessidades dos mais carenciados. Daí que eu tenha estado a defender sempre a necessidade de institucionalização, então, de bolsas para todos os alunos que delas careçam, ou então simplesmente a isenção de propinas e o apoio a fundo perdido aos estudantes para frequentar o ensino superior, tendo em conta que o ensino superior é um bem de maior relevância, um bem público de maior relevância. Então, como eu estava a dizer, se a universidade, ela mesma com uma tradição de cerca de 14 anos de
de experiência do ensino online teve dificuldades, né, para fazer face aos novos desafios. As outras instituições de ensino superior tiveram dificuldades maiores, havendo inclusive várias que não chegaram sequer a ensaiar o ensino à distância. Estão agora a preparar-se para a retoma das aulas presenciais no próximo ano letivo, que começa em setembro ou outubro, e estão do mesmo passo que se preparam igualmente para já começarem com um ensino misto, do tipo do chamado blended and learning, tanto o learning, né? Ou seja, um sistema misto de ensino presencial e à distância. Eu não quero tomar muito tempo, já falei um bocado, eu queria só terminar para responder às provocações feitas. Cabo Verde, como é que se diferencia da África? De facto, como bem disse o professor, a África tem como característica comum a diversidade, não é? Não é só a cor da pele que faz com que a gente identifique um africano, posto que há vários países onde há pessoas de diferentes tonalidades, né, em termos de cor, não é? A África é uma diversidade, né, étnica, racial e cultural bastante grande, e não é essa diversidade que é impeditiva da existência, digamos, de uma perspectiva de união africana. As diferenças não são verdadeiramente argumentos para dividir, mas também podem ser fatores de permuta e de trabalho no sentido do enriquecimento mútuo, recíproco. Mas em Cabo Verde eu devo reconhecer que o colonialismo deixou marcas ao tentar dividir os cabo-verdianos no sentido de os cabo-verdianos e os guineenses em particular, mas também Cabo Verde, tentando procurar separar Cabo Verde da África em geral, não é? E então sempre Cabo Verde foi considerado uma espécie de filho de português de segunda, não é? De segunda categoria. E contra isso sim surgiram os nacionalistas, não é? Que nomeadamente Amílcar Cabral, que protagonizou a luta de libertação nacional, dizendo que não, que nós somos africanos, temos uma cultura própria, mas também em África encontramos países com uma diversidade de cultura. É esta multiculturalidade que constitui um fator importante digamos, de trocas, digamos, de valorização conjunta, não é? E, entretanto, como eu dizia, a aposta do colonialismo ainda deixou marcas, né? Há várias pessoas que se consideram, muitos cabo-verdianos que se consideram não é, europeus, né? Ou pelo menos não africanos, dizendo que são simplesmente cabo-verdianos. Não são nem africanos, nem europeus, mas são simplesmente cabo-verdianos. Pois bem, esta tese não é de agora, vem de muito, né? Gilberto Freire já defendia isso, né? Brasileiro, né? Entre outros. Então, para dizer que há ainda uma espécie de, não digo de luta, mas de controvérsia a respeito da identidade cabo-verdiana, se pode dizer que Cabo Verde é África ou não. Mas a maioria dos cabo-verdianos seguramente assume a sua condição africana. Por último, a outra provocação do professor Damião, acho que eu já respondi na verdade, as atividades de investigação e extensão caíram grandemente, mas a Universidade de Cabo Verde, eu já me esquecia de referir isso, tem procurado tirar partido, né, da sua também já relativamente longa experiência de formação na área de saúde, para colocar os seus profissionais, professores,
e estudantes, mas também laboratórios, ao dispor das autoridades públicas, nomeadamente das autoridades sanitárias, para o rastreio, para as medidas de prevenção do coronavírus. Essa colaboração vai continuar. O governo de Cabo Verde decidiu, com financiamento externo, realizar um profundo inquérito, não é, para avaliar o impacto, não é, da pandemia na sociedade, não é, os seus impactos, e a partir daí gizar toda uma estratégia de atuação, não apenas para fazer face à pandemia, que vai passar mais tarde ou mais cedo, mas para exatamente resolver os problemas criados pela pandemia, sendo certo que alguns deles têm a ver com a pobreza agravada. Então, concluo dizendo que esta pandemia não é que trouxe, digamos, uma nova universidade, não criou um novo ensino, mas está a provocar uma mudança de paradigma, né? Portanto, de uma forma mais acelerada, não é? Colocou perante os académicos, perante os gestores das universidades, os dirigentes e gestores das universidades, o problema de resolverem o quanto antes o problema da inclusão nos sistemas de aprendizagem ou do online, porque o ensino online deve continuar, a universidade digital deve continuar a ser uma aposta, e para que não se traduza numa nova forma de exclusão, é necessário criar um conjunto de condições, desde infraestruturas, desde os meios, digamos, de acesso dos estudantes, sem deixar ninguém para trás, como é lema da Unesco. Então, eu concluo deixando que o mais venha, mas pronto, se as atividades de pesquisa e extensão se reduziram também, não terminaram, porque a atividade de distância também se manteve de algum modo, ficaram afetadas por falta até de recursos financeiros e de possibilidades até de locomoção, né, dos académicos, mas a extensão universitária manteve-se forte, quer em direção aos alunos, quer em direção, digamos, à sociedade em geral, né? Posto isto, eu coloco-me à disposição para as questões que entenderem por bem. Sim, eu não respondi a uma questão: como é que o sistema de ensino tem enfrentado o desafio do ensino online? Assim, olha, houve muito improviso, não é? Aulas muito muitos em que os alunos desapareceram através da televisão, portanto, só os professores falaram. Muitos alunos não conseguiram acompanhar através da plataforma, porque, digamos, a própria largura de banda de internet, portanto, a conectividade não é grande coisa, e então muitos alunos não puderam acompanhar da melhor forma as atividades educativas através das plataformas, não é? Então, mas foi um começo, e eu creio que, aliás, o governo ainda hoje, através da Ministra da Educação, esteve a salientar a necessidade de uma nova aposta na educação, tanto mais que, como eu tenho defendido em Cabo Verde, a escola a tempo inteiro ainda não é uma realidade, mas poderá sê-lo na medida em que consigamos conjugar o ensino presencial com o ensino à distância, fazendo com que os alunos possam ter mais tempo de aprendizagem, e aprendizagem assistida por professores, que não só na interação pedagógica presencial, mas também à distância. Isso vai implicar uma fortíssima aposta na formação de professores a todos os níveis, a nível do ensino não superior, mas também a nível do ensino superior.
porque a maior parte dos professores não possui formação pedagógica específica para o ensino universitário. Consideram-se qualificados porque têm graus académicos, mas, na verdade, não o são na medida em que não têm competências a nível em termos de pedagogia universitária e, logo, da didática e das metodologias específicas de ensino. Pois, portanto, para dizer que se coloca perante a universidade uma nova aprendizagem para lidar com a aposta no digital, que parece vir para ficar, embora já tivesse sido a aposta anteriormente feita, mas não levada às últimas consequências. Obrigado pela vossa paciência em me escutar improvisadamente. A gente que agradece, professor Bartolomeu, obrigado também pela excelente fala. Aqui no nosso chat nós temos recebido bastante pessoas lhe parabenizando, alguns dizendo assim que foi bom, que a partir da sua fala conhecer um pouco mais o ensino superior em Cabo Verde, outros dizendo que como é bom conhecer a realidade de um país africano insular. Nós temos pessoas participando aqui conosco de várias partes do Brasil, temos do Paraná, temos de Benjamin Constant no Amazonas, muitos estudantes, tanto da graduação quanto da pós-graduação da própria Universidade Federal do Pará, do nosso instituto. Professor Bartolomeu, tem aqui no meu PV, no privado, chegou uma curiosidade, alguém disse assim, olha, na fala do professor Bartolomeu, ele diz que a universidade só foi criada em Cabo Verde em 2006, que antes eram faculdades mais ou menos assim, separada e isolada, e que antes da independência não existia ensino superior em Cabo Verde. E aí ele pergunta assim, quando foi a independência de Cabo Verde, né? E aí a gente poderia aproveitar, eu acrescentaria a pergunta assim, falar um pouco para a gente a influência, né, do Amilcar Cabral, né, exatamente na construção da independência de Cabo Verde, e aí também perguntar a contribuição dele, também do Paulo Freire, que nós sabemos que passou por Cabo Verde, na estrutura do ensino, da organização da educação em Cabo Verde. Uma outra coisa também de respeito à educação básica. O senhor falou que a educação superior em Cabo Verde ela não é pública e que os alunos recebem, de certa forma, aqueles alunos carentes, o auxílio para se manter na universidade. E falou também que foi ainda na sua passagem pela direção da faculdade que criaram primeiros cursos, né, de educação à distância, quando começa essa experiência e que a pandemia agora obrigou, de certa forma, usar essa ferramenta como algo obrigatório. Saindo um pouco da universidade, eu queria perguntar como é que está isso da educação básica. O senhor falou que são 10 ilhas, uma apenas que não é habitada, com certeza a realidade das ilhas também são diferentes, talvez algumas devem ter um suporte de infraestrutura muito maior, a outras menores talvez tenham menos infraestrutura. Falou que se usou a TV pública como um meio, né, de possibilitar o acompanhamento dos estudantes à educação, e nessas localidades em que tem dificuldade de acesso à internet, que tem dificuldade à TV pública, né, que os professores não têm os recursos tecnológicos, que os alunos também não têm esses recursos tecnológicos, como é que se deu mais ou menos essa realidade do ensino à distância. São algumas provocações a partir da fala de algumas pessoas que estão nos acompanhando, também com base naquilo que você expôs para nós. O Damião tem alguma coisa para este momento? Ou deixamos para... Eu queria só complementar, como não é uma nova pergunta, eu queria só complementar com relação a essa influência, né, possível na educação de Cabo Verde do Amilcar Cabral e do Paulo Freire. Como se vê, então, esse uso, né, da educação remota, das tecnologias, da informação, no que diz respeito a uma educação para a emancipação, né? A gente sabe muito bem que as redes sociais, a internet, hoje, né, fora da escola, a sociedade civil,
ela tem trazido grandes contribuições, vamos dizer assim, para o bem e para o mal, né? Para uma certa redefinição das relações políticas. Aí eu queria aproveitar exatamente para encaixar esse problema, né, naquilo que a gente vem discutindo a partir do que o professor Aldir já falou, né? Essa questão, qual seria, assim, mais ou menos a possibilidade de um uso mais subversivo até, né, dessas tecnologias na educação? Ontem, numa apresentação do professor Roberto, ele falava um pouco, tentava, né, falar um pouco dessas possibilidades mais subversivas, né, do uso das tecnologias, do ensino remoto, etc., aproveitando essa crise, né, para dar uma resposta que talvez não seja esperada pelo sistema. É um pouco isso como complemento e um pouco provocação para o senhor. Obrigado pelas provocações, são interessantes. Sim, na verdade, a independência de Cabo Verde foi em 1975, que, portanto, um ano depois da Revolução dos Escravos em Portugal, a Revolução de Abril, que, por seu turno, se deveu muito à derrota das tropas coloniais nas frentes da Guiné-Bissau e de Angola e de Moçambique, em particular na Guiné-Bissau, onde as tropas coloniais estavam já praticamente aquarteladas, não é? Estavam acantonadas, desculpem, nos quartéis, e os portugueses deixaram de poder ter um domínio sobre o território da Guiné-Bissau, devido ao sucesso da luta de libertação nacional levada a cabo por Amílcar Cabral. Veja-se que a independência de Amílcar Cabral, a independência não foi vivida por Amílcar Cabral, mas porque ele foi assassinado em 1973, portanto, 2 anos antes. Mas Cabral, portanto, preparou todas as bases, né, para a independência da Guiné e de Cabo Verde. Amílcar Cabral deixou um grande legado, né, que a luta política no contexto do pluralismo partidário, a partir de 90, de certo modo, não deixou desenvolver esse legado, não foi desenvolvido da melhor forma, porque a luta política foi no sentido praticamente de negar, da parte de alguns atores, de negar o Partido Único, mas com tudo aquilo que ele representava de bom e de mau, né? E então a Amílcar Cabral não deixou de apanhar, como costumamos dizer, pela tabela, ou seja, o legado de Amílcar Cabral ficou, de certo modo, pouco, digamos, não digo esquecido, mas pouco valorizado nos anos iniciais da década de 90. Mas mesmo nessa década já as coisas começaram a voltar a alguma normalidade, tendo o próprio governo de então edificado a primeira estátua da Amílcar Cabral aqui na cidade da Praia. Enfim, só para dar um exemplo de como as coisas, portanto, a política às vezes faz com que haja momentos de ruptura e nessas rupturas às vezes há ganhos e perdas, não é? Mas, de todo modo, é indiscutível o contributo de Amílcar Cabral no sentido de uma verdadeira independência, em que o poder, de facto, a democracia se traduza num poder efetivamente nas mãos do povo e que sirva, digamos, ao interesse da maioria e não de uma minoria. Então, essa luta foi sempre numa perspectiva anticolonial, mas também democrática e emancipadora, não é? E com forte perspectiva idiosincrática
mas também de promoção de valores, não é? Valores para a vida. Então, vamos ver que a pedagogia de libertação da Amílcar Cabral, sobre a qual falou Paulo Freire, eu até em alguns artigos meus eu falo dos dois, né? E a pedagogia de libertação da Amílcar Cabral é algo que vale a pena ser estudado, porque não só se dirigia aos combatentes que deveriam ter uma postura exemplar perante a população, mas também no sentido também de municiar esses cidadãos de conhecimentos, né, de valores, de referências, de princípios de atuação, mesmo no contexto da luta de libertação nacional. Por exemplo, em termos de igualdade de géneros, em termos, portanto, da atenção que se deve dar às crianças. Dizia ele que as crianças são as flores da nossa luta e a razão do nosso combate, que às crianças devemos dar o melhor que temos, insurgindo-se contra as práticas de abusos físicos nos estudantes, dizendo que as crianças não devemos fazer mal nenhum, quanto mais bater nelas, não, tanto só para dizer alguma coisa. Mas também a Amílcar Cabral não só discursou, mas também deu exemplos e fez com que entrassem na luta armada de libertação nacional muitas mulheres, algumas das quais deram a vida mesmo pelas independências. Criou escolas nas matas da Guiné-Bissau, mas também em Conakry, no Senegal, escolas em que os alunos aprendiam não só conhecimentos, né, científicos, digamos, ao nível delas, não é? Mas também valores para a vida. Aquilo que falamos hoje de educação para os valores, ou educação para a cidadania, os direitos humanos, etc. Enfim, isso estava bem patente na educação que era ministrada, não é? Durante a luta de libertação nacional nas zonas libertadas. Com a independência, esses mesmos valores foram traduzidos no sistema educativo implementado em Cabo Verde. Também estiveram presentes na formatação da Lei de Bases do Sistema Educativo, que vem a surgir nos finais dos anos 79, já no ano de 80 que foi aprovado, e nos finais dos anos 80 que a lei foi aprovada, mas dizia que, portanto, Cabral, portanto, deixou-nos um legado que precisa de continuar a ser aprofundado nos dias de hoje, porque os ideais humanistas de Cabral, portanto, permanecem válidos. Com Paulo Freire, Cabo Verde ganhou bastante. Ele que também era amigo de Cabral e admirava também bastante o pensamento de Cabral. Ele ajudou-nos a formatar a educação de adultos, com base na chamada educação emancipatória, na emancipação da educação, essas perspectivas anti-hegemónicas, hoje fala-se assim, mas perspectiva da libertação, da emancipação, não é? E em prol da promoção dos oprimidos. Então foram contribuições muito importantes, sobretudo a nível da educação de adultos, mas que também serviram de referência para trabalhar outros níveis de ensino. Ainda hoje, quer Amílcar Cabral, quer Paulo Freire são estudados nas nossas academias, em particular na Universidade Pública, na Universidade de Cabo Verde, a única do Estado. E a única que era do Estado, mas agora o governo recentemente o governo criou mais uma universidade, que é a Universidade Técnica do Atlântico,
que está a dar os seus primeiros passos, mas, portanto, foi criada com base também numa faculdade da Universidade de Cabo Verde, que é a Faculdade de Engenharia e Ciências do Mar. Portanto, a Universidade de Cabo Verde contribuiu, portanto, para o surgimento desta outra universidade, passando a ser agora 2 universidades públicas em Cabo Verde. Pronto, para dizer que são legados a continuar. A educação básica nas ilhas acontece de uma forma que não diferencia muito não se diferencia das ilhas, digamos, mais centrais, como a Ilha de Santiago, a Ilha de São Vicente. Porquê? Porque a aposta na formação de professores foi forte desde o início da independência, quer através de escolas de formação de professores ainda de nível não superior, quer através da Escola de Formação de Professores de Nível Superior, que surgiu em 1979, ou seja, 4 anos depois da independência. A formação de professores foi de facto, e continua a ser uma das apostas essenciais, e fez-se quer através do ensino presencial, quer através do ensino à distância. O ensino à distância na formação de professores não acontece agora. Só que nos anos 70, a partir dos anos 79, 78, acho eu, se não estou enganado, portanto, mas essa formação fazia-se através de um outro modelo de educação à distância, em que havia aulas de rádio, havia também materiais que eram disponibilizados via televisão, mas sobretudo através da rádio, né? Que ainda não tínhamos televisão a cobrir todo o país. E também mediante deslocação de professores para apoiar os alunos tanto na superação das suas dificuldades. Ou seja, era uma espécie de ensino, não sei se ouviram falar do ensino dirigido em Cuba. Esse era um modelo idêntico, né, que conjugava o ensino presencial e a distância, portanto, o autoestudo com aulas acompanhadas pelos professores no terreno, porque são 9 ilhas e não havia condições para criar estruturas de formação de professores, nem universidades em todas as ilhas. Eu, se calhar, não disse, mas as universidades estão sediadas essencialmente nas ilhas de Santiago e de São Vicente, que têm as 2 principais capitais, né? Cidades, né? A cidade da Praia, que é a capital, a cidade de Mindelo. Das outras ilhas, os alunos enviam alunos para esses centros de São Vicente e da Praia, a menos que haja oferta de ensino, digamos, local, tem havido em várias ilhas, alguns cursos deslocalizados, em que se combina o ensino presencial e o ensino à distância, e com deslocação de professores para as aulas presenciais. Mas, de todo modo, o grosso da formação nas ilhas ditas periféricas, ou seja, as ilhas que não são Santiago e São Vicente, realizam-se respectivamente nestas 2 grandes ilhas, onde se situam as principais estruturas. Só que as universidades, mesmo as privadas, já vêm realizando algumas atividades, portanto, de ensino presencial fora da ilha. Pronto, a educação para a emancipação meu caro professor Daniel, é um grande desafio atual, porque a tendência para uma globalização hegemónica é um desafio que enfrentamos à escala das universidades em geral, mas também a nível das escolas em particular. Portanto, essas tendências hegemónicas, tendência de prescrever um currículo único, um currículo uniforme, um currículo
que forma todos da igual maneira, como diz um autor português, não é? São como se pudessem vestir fato único, não é? Portanto, temos que contrapor a esse ensino o ensino emancipador, segundo lógicas, digamos, democráticas. Mas também deve-se traduzir na necessidade de uma maior aproximação entre universidades do Sul, posto que, como eu tenho salientado, o chamado conhecimento universal tem sido, sobretudo, ditado e imposto por países ditos centrais, sendo muito inexpressiva a participação dos países do Sul digamos, em termos de contribuição para esse conhecimento universal. Esse conhecimento universal e não só, claro, mas esse conhecimento universal que desenvolvemos, que ensinamos nas escolas e universidades, deve ser um patrimônio comum, mas como tal construído a partir também de redes de colaboração, que eu creio que iniciativas como esta que o FPA está a desenvolver pode potenciar. Ou seja, nós temos que promover a cooperação entre países do Sul, mas também entre países do Sul e do Norte, não é? Numa perspectiva de rede, de modo a que todos possam contribuir para o património comum do conhecimento universal. Para ultrapassar, desde logo, a tendência para as produções científicas dos países do Sul raramente citarem autores do Sul. Quando vemos produções científicas da América do Sul, desculpem, e da África, vamos verificar que a maior parte dos autores citam autores do Norte, não é? Não citam os seus colegas, os seus pares do Sul, mesmo que produzam obras relevantes, não é? Ora, não é dessa forma que valorizamos o conhecimento produzido no Sul. Nós não somos contra o global, mas o global e o local devem combinar-se, não é? Porque não existe o global sem o local, não é? E então devem combinar-se dessa chamada globalização, no sentido de juntar os dois pontos. Eu creio que nessa perspectiva da aproximação do global e local, podemos contribuir para uma educação mais emancipadora, mais democrática, não é? E eu não sei se respondi às provocações, não é? Feitas, mas é o que se me oferece dizer por hora. O ensino básico, desculpem, o ensino não superior tem a duração o ensino básico tem a duração em Cabo Verde de 10 anos. Nós temos mais 2 anos que são chamados de ensino secundário, que visam já mais para a preparação para o ingresso no ensino superior. O ensino básico, hoje, em Cabo Verde, é gratuito, ou seja, não se paga propinas, não é? Desde o ensino, desde o primeiro até o 10º ano de escolaridade, por lei não se paga propinas. Mas o próprio Estado já decidiu isentar as propinas no ensino secundário, ou seja, nos 2 anos de ensino secundário. Portanto, essa gratuitidade do ensino visa exatamente não deixar ninguém para trás e evitar que, por via da exclusão, se reproduzam lógicas de pobreza, não é? Que nós temos que superar. O ensino superior, esse não é gratuito, mesmo no ensino público, mesmo na Universidade de Cabo Verde e na Universidade agora Técnica do Atlântico, que é recente, mas o Estado tem contribuído, ainda que de forma não satisfatória, para o financiamento dos estudos através de bolsas de estudo. Obrigado. Professor Bartolomeu, antes de a gente encerrar, vamos fazer mais uma rodada. Eu sei se o professor Damião tem algumas perguntas aí, eu tenho aqui também algumas.
como ficou o processo de avaliação dos estudantes, tanto da educação básica quanto do ensino superior, nesse período de pandemia que foi implantado o ensino remoto, né, a educação à distância. Uma outra coisa, na implantação para este período de emergência da pandemia, da educação à distância, do ensino remoto, houve diálogo com os professores, com o sindicato, com a representação dos professores. Os professores aceitaram a ideia do ensino remoto sem nenhuma forma de resistência, ou se resistiram, de que forma resistiram, tinham uma proposta diferente. Uma terceira coisa é que aqui no Brasil tem se discutido muito uma relação conflituosa entre economia e saúde, né? E aí tem conhecimento do mundo afora, né, que o presidente do Brasil tem muito mais valorizado a economia em detrimento da saúde e assumido uma necropolítica, né, exatamente porque prioriza a economia. Em Cabo Verde, como é que se deu essa relação? A partir das medidas tomadas pelo governo central de ajuda, somente no período de expansão da pandemia, o governo de Cabo Verde tem estrutura, tem condições financeiras de manter isso até quanto tempo? Né? E uma última pergunta, né? Uma das principais fontes de economia de Cabo Verde é o turismo. Como o turismo praticamente ficou impedido nesse período de pandemia no mundo inteiro, como está a situação, né, financeira de Cabo Verde nesse momento, já que a base da economia dela é exatamente o turismo, e o turismo está sendo paralisou, melhor dizendo, praticamente no mundo inteiro. Professor Damião, tem mais alguma coisa? Eu queria só complementar. O último bloco. O último bloco, né? Eu queria só complementar. Eu recebi aqui a ajuda do comandante, que eu não estava visualizando, né? Eu acho também o Valdir, algumas perguntas no chat. E muitas perguntas chegaram, o professor Valdir já fez, né? Já passou algumas aí no bloco. Eu estou muito satisfeito com essa discussão, assim, geral, conceitual também, né? Que o senhor trouxe, histórica. Eu acho ela muito importante também nesse momento para a gente entender, né, o presente, o que está acontecendo. Muitas questões que chegaram aqui já foram respondidas na sua fala, a meu ver, né? Então, as pessoas que certamente fizeram essas perguntas ficaram satisfeitas, eu imagino, porque foram respondidas. E vou ver aqui só essa pergunta aqui que sobrou. Tem alguém preocupado em saber como se dá o processo de aprendizagem dos alunos, né, no ensino por meio da TV, uma vez que, diz a pergunta, não apresentam conteúdos novos. Eu estou reproduzindo aqui uma pergunta que chegou no chat. As outras perguntas, o professor Valdir já fez a síntese, e outras, o senhor, a meu ver, já respondeu, né, na sua exposição. Como é o último bloco, professor Bartolomeu, também a nível de provocação, quais os maiores desafios para a educação de Cabo Verde pós-pandemia, a partir da sua visão e da grande experiência que você tem com a educação de Cabo Verde? E uma minha aqui o que o Brasil pode aprender com o modelo educacional de Cabo Verde, tanto a nível básico quanto a nível superior, e o que Cabo Verde pode aprender com o modelo educacional brasileiro, tanto básico quanto superior, que, de fato, o senhor também conhece. Muito bem. Eu vou procurar ser agora mais breve, porque eu acho que eu tomei bastante tempo anteriormente. De facto, as questões são todas muito pertinentes. No ensino não superior, quando o governo quis avançar para o ensino à distância, em substituição do ensino presencial, a reação de muitos professores, mas sobretudo das organizações sindicais, foi fortemente a desfavor, foi contrária a, digamos, essa substituição, entendendo que não havia condições para que se fizesse esse ensino sem deixar ninguém para trás. Ou seja, se a inclusão é um princípio
hoje em dia está muito na moda a inclusão, praticamente não se fala de escolas democráticas, não é? Mas uma escola inclusiva é uma escola democrática, não é? Ora bem, mas vamos falar de escola inclusiva. Se há muita gente que não tem televisores, que não tem energia, digamos, todo dia, que tem lares, pessoas que têm lares com espaços diminutos, sem condições adequadas para aprendizagem em casa. Se muitos alunos não têm equipamentos informáticos, pronto, ou smartphones, mas sobretudo têm-nos, mas sem acesso à internet ou com um acesso muito fraco, não é? Então não havia condições para se realizar o ensino à distância em alternativa ao ensino presencial. Esta foi a posição assumida por muita gente, eu inclusive, e o governo resolveu decidir, no fim, avançar, desculpa, com esse programa Aprender e Estudar em Casa, que se inspira muito no programa de Portugal Estudar em Casa, mas não com o objetivo de ministrar conteúdos curriculares novos, ou seja, do terceiro trimestre, porque o primeiro e segundo trimestre já haviam sido concluídos, não é? E o governo então entendeu, eu considero isso uma demonstração de dissidência, no sentido de que sim, se avançaria com esse tipo de experiências para os alunos não ficarem demasiado tempo fora do contacto com os professores e com as aprendizagens, o que poderia contribuir para o insucesso no próximo ano letivo. Mas então decidiu-se que, portanto, os alunos do ensino básico, os alunos do primeiro ano até o décimo ano de escolaridade, portanto, os alunos do ensino básico, teriam apenas a avaliação que já havia sido feita no primeiro e segundo trimestre. Ou seja, em vez de se avaliar as aprendizagens do terceiro trimestre ministrado através do ensino à distância, então tomava-se em conta apenas a avaliação do primeiro e segundo trimestre. E é claro que, então, tivemos alguns meses, né, pelo menos quase cerca de 3 meses, né? 3 meses, mais de 3 meses, finais de março, até há poucos dias, que funcionou esse ensino à distância. Então, mas com o objetivo de manter os alunos em contacto com a aprendizagem, mas não no sentido de ser uma alternativa ao ensino presencial. O que sim se decidiu é que no próximo ano letivo vai-se investir na superação das dificuldades dos alunos. O governo já anunciou a aquisição de milhares de aparelhos de televisão, mas também de equipamentos, etc., para que, de modo a que os alunos mais pobres possam ter acesso também ao ensino à distância, em complemento do ensino presencial, que em princípio deverá começar no mês de outubro. Era para começar em setembro, mas se entende que será arriscado começar já em setembro, tendo em conta que ainda a pandemia está em crescendo. E então, quanto ao ensino à distância, esse diálogo, diria que o diálogo não acabou por acontecer por força da intervenção forte de todos os sindicatos nas redes sociais e que se manifestaram contra o ensino presencial com avaliação a nível do ensino básico, porque os professores não tinham sido preparados para esse tipo de ensino
e os alunos também, mas as famílias não estavam preparadas para isso. Então, digamos que esse período foi de ensaio, mas foi positivo apenas no sentido de que deu oportunidade aos alunos de estar em contato com as escolas. Mas, para mim, não foi uma experiência positiva, na medida em que, mesmo com esse objetivo de manter os alunos em contato com as aprendizagens, houve um segmento da população expressivo, que ainda não se avaliou, mas eu suponho que pelo menos um terço dos alunos não conseguiu acompanhar esse ensino à distância. E então, se é assim, viola-se o princípio constitucional da igualdade, que é um princípio sacrosanto, né? Que deve presidir a educação, e é o princípio da educação inclusiva. É certo que há a tentação do poder público, sobretudo em Cabo Verde, nas vésperas das eleições, para privilegiar a economia. Mas os discursos assumidos são de que a prioridade deve ser a saúde, a vida, né? Mesmo o governo atual, que é um governo de tendência centro-direita, digamos assim, mas que é forçado por força das próprias dificuldades do país a assumir o Estado social, digamos, as exigências de uma política social abrangente, de modo a que ninguém passa fome, ninguém passa grandes dificuldades de sobrevivência no dia a dia, etc. Então, diria que há uma tendência para haver um equilíbrio. Só que nesta fase de desconfinamento progressivo, se verifica alguma tendência que tem sido procurado, que a gente tem procurado contrariar, de ver a economia e não ver que há riscos associados, digamos, digamos, a um possível retrocesso na saúde. Veja-se que o transporte aéreo era para ser retomado no início deste mês, no mês de julho, que vai começar agora. E o governo tinha decidido que isso se faria sem fazer qualquer teste prévio. Então, qualquer pessoa viria para cá ver. Olha, isso poderia implicar claramente uma invasão, digamos, muito grande, uma importação, isso hipoteticamente, da pandemia em Cabo Verde. E então o governo, ciente das reações havidas, a meu ver, agiu com alguma prudência, diferindo, digamos, esse prazo de abertura dos transportes aéreos internacionais no próximo mês, no mês de agosto, e dizendo que vai ter em conta as organizações da IATA e da OACI, da Organização da Aviação Civil Internacional, e da IATA, portanto, nessa matéria. E como vocês sabem, seguramente a Organização da Aviação Civil Internacional tem defendido a necessidade de os transportes aéreos serem feitos com segurança, né, com a salvaguarda da saúde das pessoas, e com várias garantias nesse sentido, né? De modo que vamos ver como é que isto vai, mas há de facto uma tendência para digamos, a retoma da economia ser feita e sem as devidas cautelas. É essa tendência, a gente verifica isso. Mas, sim, é certo que Cabo Verde sempre teve um problema de penúria de recursos financeiros, mas é interessante ressaltar aqui uma coisa, meus senhores. O Cabo Verde tem, como eu disse, tem meio milhão ou mais. Muitos dizem que, muitos, tanto que têm dados de estimativa mais rigorosa, dizem que a população no exterior é maior que a residente. O que tem caracterizado a balança de pagamentos de Cabo Verde é um equilíbrio resultante das remessas de divisas dos imigrantes. Neste período da pandemia, as remessas dos imigrantes aumentaram, mais do que duplicaram, né?
Isso para evidenciar o facto de que os imigrantes saem do país, mas não abandonam as suas famílias, não é? E voltam para Cabo Verde. Há um ditado em crioulo cabo-verdiano, que é língua cabo-verdiana, ou língua nacional, que diz se acabar o catavirado, quer dizer, se a gente não sair, depois não regressa. Portanto, e os cabo-verdianos vão e regressam, vão para fora, mas depois regressam. E poucos são os que não o fazem, e os que não o fazem também enviam, fazem remessas de imigrantes que ajudam as famílias digamos, a superar as suas dificuldades e ajudam o próprio Estado em termos de divisas para a importação. De todo modo, Cabo Verde é considerado um país que globalmente tem uma boa governação. Isso historicamente tem sido assim, independentemente das mudanças do governo. Daí que as organizações internacionais têm dado, que eu estou a falar de organizações como o Fundo Monetário Internacional, como o Banco Mundial, como, enfim, Banco Africano de Desenvolvimento, mas como a União Europeia e outros, China e outros países, têm estado a prestar um apoio financeiro considerável, não só para fazer face à pandemia, mas também para investir em projetos do novo take-off, né, das empresas, de modo a criar condições para, a breve trecho, a gente repor os indicadores de crescimento e de progresso social. O turismo teve uma queda abrupta, não é? Total, praticamente está totalmente parada a atividade de turismo. Há alguma atividade turística que foi reaberta nas Ilhas do Sal e em São Vicente, mas logo houve um volte-face, porque a Ilha do Sal, que não tinha registrado caso algum, neste momento, nos últimos dias, nas duas últimas semanas, sobretudo, tem registrado um número grande de casos, né? Isso para dizer que qualquer ilha, neste momento nós temos apenas 3 das 10 ilhas, das 9 ilhas habitadas, que não têm casos de Covid-19. Mas nada nos diz que, com a retoma dos transportes interilhas, transportes de passageiros interilhas, e de transportes internacionais, e com a vinda do turismo, com a retoma da atividade turística em maior escala, em grande escala, isso não venha a traduzir-se em problemas de saúde. De todo modo, a queda, de facto, do turismo é enorme. Neste momento, muitas empresas, há várias empresas que despediram pessoas, e outros que não o fizeram porque o Estado também tem estado a subsidiar o pagamento das receitas. De todo modo, vai ser um turismo feito segundo se preconiza, de muitas cautelas, não é? Para que não se ponha a perder todo o investimento na saúde até agora, não é? E pronto, acho que respondi à questão da aprendizagem através da televisão. Sim, é uma aprendizagem, eu diria, eu sou muito crítico desta experiência. Eu acho que o positivo é só o facto, a meu ver, de ter começado, de ter sido experienciado, não é? Mas em termos da pedagogia do online, da pedagogia de educação à distância, isso é mau, quer dizer, não há interação entre professores e alunos. Os alunos desapareceram desse ensino presencial, não se vê aluno, é o professor que, através de um discurso monocórdico, transmite e responde às suas próprias perguntas, né, de uma forma, portanto, que cansa mesmo para ver, um grande sacrifício. De modo que há que fazer uma aprendizagem adequada do ensino à distância, e o governo está ciente disso, vai fazer essa formação, segundo acaba de dizer ainda hoje. Os maiores desafios no período pós-pandemia, a meu ver, vão ser no sentido da retoma
digamos, do crescimento do emprego e também dos rendimentos, né? de promover o rendimento das famílias, mas em bases mais solidárias. Esta pandemia veio a evidenciar que os pobres são os que mais sofrem, e em Cabo Verde também é assim. E só não sofreram mais porque houve um apoio estatal, mas também um grande apoio de empresas, de organizações do voluntariado, da sociedade civil e de pessoas singulares em geral. Nós somos um povo muito solidário, não é? Muito solidário, e isso fez com que assim, o pior não acontecesse, ou seja, que evitando a morte pela pandemia, então não se chegasse agora a uma morte, digamos, generalizada, a mortes em grande escala por via da pobreza. E isso, eu lembro que na história de Cabo Verde foi uma constante na época colonial. As grandes crises, as secas cíclicas do período colonial traduziram-se em milhares de mortes, né, em Cabo Verde, mortes à fome, por falta de comer. Né? E então, quando vemos grandes valas comuns em vários países para enterrar os mortos do Covid-19, nós não temos isso em Cabo Verde, mas temos a memória das valas que tiveram que ser abertas para cobrir as pessoas de anteriores crises. Nessa memória coletiva que ainda está presente, então, em virtude dessa memória coletiva que está ainda presente, há como que um esconjurar, não é, da crise e da morte pela fome. Eu acredito que as medidas serão tomadas nesse sentido para evitar o pior. Outros desafios vão ser no apetrechamento das escolas e das universidades, de modo a que possam conjugar o ensino presencial com o ensino online. E, por outro lado, as infraestruturas terão que ser aumentadas, uma vez que ainda isso para já tem que ser feito, porque o distanciamento social vai marcar o arranque do próximo ano letivo, já em outubro, e os espaços existentes não permitem esse distanciamento social, a menos que se criem novas estruturas. Portanto, haverá estruturas ad hoc, sim, para garantir isso, e também o ensino à distância para complementar o presencial. O Brasil e o Cabo Verde, nós dizemos aqui em Cabo Verde que Cabo Verde é um brasilinho, não é? É um brasilinho, um Brasil pequeno. Por quê? Porque nós, os cabo-verdianos, temos uma grande amizade pelo Brasil, somos irmãos. Muitos dos escravos que foram levados para as roças aí da América Latina, particularmente no Brasil, para o Brasil, para as plantações do Brasil. Corrijo, roças, mas em São Tomé e Príncipe. Muitos desses escravos saíram a partir de Cabo Verde. Cabo Verde era o espaço de ladinização dessa gente, de cristianização, de preparação mínima dessa gente, né, para poderem depois ir ou para a Europa ou para as plantações e outras atividades na América do Sul, em particular no Brasil. Temos um passado comum, portanto, há laços de história e de sangue e de cultura. E nós nos damos, os cabo-verdianos dão-se provavelmente melhor com os brasileiros que com Portugal, porque são muito mais afetivos, né? Nós somos mais afetivos como os brasileiros, damos-nos bem. Eu acredito que nós vamos ter que aprender mais uns com os outros. Já o temos feito, a cooperação académica já foi mais forte. Vejam, o Marcelo Galvão, que agora é secretário-geral do gabinete do reitor, ele chegou a ser destacado pelo FPA, a ser afastado para trabalhar conosco, para partilhar os seus conhecimentos com a Universidade de Cabo Verde. Nós trabalhamos juntos na direção da universidade. Ele chegou a ser reitor da Universidade de Cabo Verde. Então, essa aprendizagem, essa colaboração recíproca há de continuar. Não há receitas absolutas,
as realidades são dissemelhantes, não são iguais, então temos que aprender com essas nossas experiências. E o Brasil tem muito para oferecer. Há problemas conjunturais que o Brasil enfrenta, mas eu acredito que o seu enorme potencial, nomeadamente a nível de educação à distância, né, que adquiriu, pode ser um capital a ser colocado à disposição de outros países, incluindo Cabo Verde, para que nós possamos, trabalhando em rede, contribuir para uma educação que traduza melhor as aspirações ao progresso humano e sustentável das sociedades. Não sei se respondi às questões, estou à disposição. Com certeza, não, a gente vai encerrando por aqui, mas antes de encerrar, a gente agradece, né, o professor Bartolomeu, contribuições assim fundamentais para o nosso diálogo, os nossos diálogos, né, que são vários diálogos, pandemia e universidade. A gente aproveita logo para aqueles que estão participando, que se aproxima no número de 400 pessoas nos acompanhando, em comunicar que amanhã nós temos o último dia do nosso evento, com 3 sessões. Uma é às 10 horas da manhã, onde a gente vai vivenciar uma experiência de uma universidade francesa, às 14 horas de uma universidade espanhola e às 16 horas de uma universidade libanesa. Então já fica o convite. E aí, se o professor Damião também quiser fazer alguma despedida, aí aproveita e depois a gente passa a palavra para o professor Bartolomeu fazer o encerramento. Só dizer que estou com vontade de continuar dialogando, só isso. Muito obrigado. Então, professor Bartolomeu aí, fica à vontade. Eu termino do mesmo jeito, dizendo que é com muito prazer que estive a falar com os amigos da Universidade Federal do Pará, que é para mim é como se fosse a minha própria universidade. Então, nós estamos juntos e na medida em que eu puder ser útil, queiram contar comigo e eu espero contar com vocês em vários projetos que vamos ter que realizar nos próximos tempos. Obrigado e continuação de um bom trabalho, né? Quer amanhã, quer nos próximos tempos na Universidade Federal do Pará e, em particular, na área de educação. Obrigado. A gente que agradece, obrigado e uma boa tarde a todos. Ok. Bye bye, boa tarde.